A paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. E é sempre muito bom ter a sua participação conosco neste programa. Aos nossos irmãos que participam conosco através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e também aqueles que nos assistem pela TV, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui nesta edição para falar de um tema muito importante, que é sobre a medicação na vida dos nossos irmãos idosos. Para falar deste tema, temos aqui dois convidados especiais e nós vamos aqui apresentá-los. Primeiro, pastor Winston Depps, ele que é farmacêutico há 37 anos, pós-graduado em patologia clínica, também em farmácia magistral e manipulação alopática. Além disso, tenente farmacêutico da reserva do Exército. Seja muito bem-vindo, pastor Winston Depps. Amém, Abel. Pastor Abel, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos irmãos, às irmãs que estão nos assistindo, nos ouvindo. Tenho certeza que teremos aqui uma conversa bem saudável e de muito aprendizado para todos nós. Amém. Winston, além de estar aqui, como um pastor desta obra, hoje um especialista para falar deste tema conosco. Além do nosso querido companheiro pastor Winston, temos aqui o pastor Luiz Carlos Nunes. É isso mesmo? Pastor Luiz Carlos Nunes está pastor hoje em qual igreja ou em quais igrejas? Amém, pastor Abel, pastor Winston, a paz do Senhor a todos. Atualmente estou na área de Carapina, coordenando a área de Carapina e pastor na igreja de Carapina 2. Muito há bom. 8 meses, estamos ali realizando a obra do Senhor. Uma alegria estar aqui convosco para discorrermos sobre esse tema tão importante na vida dos nossos irmãos, não apenas idosos, mas todos os nossos irmãos que carecem de informação nesse tema. Isso mesmo, não só os idosos, porque como falamos no início deste programa, é um programa para toda a família. Afinal, toda a família tem um idoso. E toda a igreja também tem ali os nossos irmãos, o grupo dos nossos irmãos que são idosos e que tem sido uma bênção. Pastor Winston e o pastor Luiz Carlos já são conhecidos aqui, participantes de alguns programas aqui da TV Manaim e estão sempre ativos, atuantes aqui naquilo que é a obra de Deus. E vai ser muito bom conversar com eles aqui para a gente falar deste tema. É um tema que envolve a farmácia, Estamos aqui com um especialista, que é o pastor Winston, que é farmacêutico, e tem aí também as especialidades, as pós-graduações já citadas aqui, e tem bagagem para poder conversar um pouco conosco a respeito deste assunto, que é a medicação. Primeira coisa, pastor Winston, que eu queria perguntar para o senhor aqui, é a respeito da automedicação. Nós temos um grupo de irmãos que são idosos e que muitos deles dependem de medicação, até de uso controlado, tá tudo certo, já está ali prescrito, mas essas dores que às vezes surgem, uma dor de cabeça, uma outra dor que incomodou, é só ligar para a farmácia e comprar qualquer remédio ali, eu quero comprar um remédio, sentir essa dor, vou comprar um remédio. Como é que funciona a automedicação? É importante eles terem uma orientação antes de comprar um remédio? Fala com a gente a respeito deste assunto, por favor. A paz do Senhor mais uma vez, pastor Abel, pastor Luiz Carlos Nunes, irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Automedicação, para nós só conceituarmos, é a condição que cada um compra e toma medicamentos sem prescrição médica, de maneira simplória, para nós entendermos. Todas as vezes que você toma alguma coisa para algum sintoma que você sente, seja dor, um problema gastrointestinal, que seja um problema muscular, e você toma por conta própria ou por conselho de alguém que não é médico e não é farmacêutico, você então está se automedicando. Isso é cultural no Brasil, em boa parte do mundo. Para os irmãos terem uma ideia, apenas para nós começarmos, o Brasil é campeão mundial de automedicação. No mundo não tem ninguém mais que use a automedicação do que o brasileiro. O brasileiro ele é campeão mundial. E é verdade,
Isso, como eu disse, é cultural, vem da vovó, o chazinho da vovó, que a gente às vezes nem sabe se possui, né, por tradição, se possui algum efeito terapêutico, mas a medicação, toma esse comprimidinho para gripe, no chazinho de folha de mexerica e por aí vai. Isso é normal no povo brasileiro, mas não é correto. Os efeitos colaterais, os sintomas adversos que causam isso no brasileiro são problemas muito sérios. Quanto mais quando você chega na terceira idade, no período dos mais sábios, para os idosos. Porque normalmente eles já têm uma quantidade grande de medicamentos que já estão prescritos pelo cardiologista, pelo geriatra, pelas especialidades médicas normais nessa fase da vida. E aí eles começam, por causa da dor de cabeça, por causa da dor muscular, começam a tomar vitaminas por indicação de um balconista despreparado, mas que precisa, né, indicar para poder sobreviver ali, para ter um aumento de salário. O capitalismo selvagem que às vezes entra pela indicação de alguém e, na verdade, quando não há uma prescrição médica e um acompanhamento farmacêutico, a tendência é que hajam efeitos colaterais que podem levar até um óbito ou a complicações muito terríveis. A automedicação, ela é um problema e não é um mal necessário, viu? Às vezes a gente fala, eu tenho a minha caixinha de medicamentos lá, aí você vai ver, tem de 10 medicamentos, 8 medicamentos com prescrição médica. Psicotrópicos são tomados, toma esse bromazepam, que ele já foi muito bom para mim há 30 anos atrás. E aí, às vezes ele consegue um comprimidinho de uma amiga, de outro, e depois de um estabelecimento farmacêutico que vende sem receituário médico, o que é comum, infelizmente, no Brasil. E nós temos uma crise farmacêutica de medicamentos, não por faltar, mas por excesso de demanda no mercado. Ou seja, há uma quantidade muito grande de especialidades farmacêuticas, que são os medicamentos de caixinha, e com isso a demanda de lucro selvagem faz com que os idosos sejam muito afetados e atingidos por isso. Temos os nutracêuticos, são as vitaminas e sais minerais, o que é normal em determinada idade, 50, 60, 70 anos, passarem a tomar. Tenho aqui uma experiência de um tio-avô que morreu aos 106 anos, há uns 10 anos atrás. Ele a vida toda tomou um complexo vitamínico. Então, há uma cultura e há uma necessidade depois, mas essa necessidade tem que ser acompanhada por um médico. E a medicação ser aviada por farmacêutico que tenha condição também de atender e de acompanhar esse. Então, para nós começarmos, Abel, a automedicação não é um mal necessário, meu irmão. É um mal desnecessário. Ele muitas vezes vai mascarar a causa das doenças. Você vai tomar medicamentos para dor e vai parar de sentir dor, mas e o mal foi curado? A patologia foi diagnosticada? Houve acompanhamento? Às vezes um sintoma desse é sintoma de uma enfermidade que continuou ali incubada até um determinado momento e quando ela aparece já não tem mais condição. Então, pastor Winston, resumindo essa resposta muito bem dada aqui, né? Uma resposta bem completa, mas se fizermos aqui um resumo dessa sua resposta, nós podemos dizer aos nossos irmãos: não deve se automedicar. Não deve se automedicar. E deve sempre procurar um especialista que entenda do assunto para poder te orientar. Então nós estamos falando aqui com os nossos irmãos idosos, nós estamos falando até com os mais novos, né, que são parentes, são familiares dos idosos. Não pegue qualquer remédio e dê para o idoso, ou para você mesmo, né, para você tomar. Não faz isso não. Procura sempre a orientação daquele que realmente vai ter condição de prescrever uma medicação para o uso necessário daquilo que você está sentindo. Pastor Luiz, falando da vida espiritual dos nossos irmãos, em especial aqui dos nossos irmãos idosos, não falando da enfermidade física, do problema que ele tenha físico, porque
ele precisa tomar um remédio, está tudo certo. Mas falando da vida espiritual dele, nós temos também, a palavra de Deus nos ensina, e nós temos como orientar os nossos irmãos aqui hoje, né, a respeito da medicação espiritual, de qual remédio que é melhor, para qual enfermidade espiritual. Pastor Luiz, nos dê esse esclarecimento, por favor. Amém, pastor Abel, pastor Inso, muito alegre poder fazer parte aqui desse momento, um assunto tão importante. E a palavra de Deus diz assim: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Então nós também, como lideranças espirituais, nós temos que estar atentos para orientar o nosso pastor, né, o nosso pastoreado. O pastor deve estar sempre orientado no intuito de levá-lo a não se aqui no caso, medicar, se né? Às vezes nós temos que buscar uma orientação da parte do Senhor. O Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. Partindo do princípio de que a automedicação se torna um sacrifício. Né? Porque, como o pastor Winston bem colocou, às vezes é um mal necessário. Mas e as consequências da automedicação? Os efeitos colaterais disso? Né? Então, às vezes a pessoa ela faz uso, por exemplo, de medicações que são prescritas, precisam ser tomadas em determinados horários, às vezes pela manhã, às vezes no desjejum ou em jejum. Essa pessoa, por exemplo, se ela for procurar um pastor, um ministério, ela não vai ser orientada a um jejum prolongado, né? Ou a um outro tipo de... Na verdade, por quê? Porque o pastor sabe que ela faz uso de medicações, né? E o jejum, ele é importante também, no sentido da parte física, na verdade, pastor? Sim. Faz parte da nossa a autodesintoxicação, enfim. Mas a parte espiritual também é importante. Então, a parte espiritual a palavra diz assim: lembra o teu Criador antes. Então, a prevenção vem primeiro. Melhor do que a automedicação ou ter que procurar uma medicação é a gente atentar para o que a palavra nos orienta, né? Então, tudo na nossa vida com equilíbrio, uma boa alimentação, fazer uso de complementos que sejam naturais. Vamos trazer isso para o campo espiritual? É a mesma coisa. Né? O Senhor não quer sacrifício, uma vida, né, moderada, dormir bem, acordar bem à madrugada, é o culto. São as atividades que vão equilibrar a nossa caminhada, né? Sem sacrifício, sem excesso. Né? E aqui fica esse recado para os nossos irmãos mais idosos, que apesar de mais idosos, devem e devemos o respeito a eles, na verdade, pastor? Sim, mas a orientação espiritual, o ministério, ele tem unção para isso, ele está no governo para isso, é como o médico, é como o farmacêutico, né? Então ele vai ser sempre bem orientado a buscar a melhor forma para nutrir a vida espiritual dele. Pastor Luiz, o senhor me fez lembrar de uma experiência vivida no início desta obra. Maravilha. Onde pastores, eles buscaram o Senhor, com a orientação do Senhor, fizeram jejuns prolongados. Exatamente. Pastores que fizeram jejuns aí de 72 horas, né? Então, a automedicação espiritual talvez seria o irmão ouvir essa experiência e falar assim: eu vou fazer a mesma coisa. Não é assim. Você precisa ter a orientação do Senhor. Exatamente. Você precisa consultar o Senhor. Isso. Você precisa buscar uma experiência com Deus. Isso aí. E fazer. Se o Senhor requerer o jejum de 0 às 9 horas, é obediência. Isso aí. Se o Senhor requerer um jejum de 0 a meio-dia, é obediência. Exato. Se for de 72 horas, também é obediência. O que mais importa é nós termos a orientação do Senhor. Pastor Winston queria também fazer um comentário. Eu achei muito interessante a colocação do pastor Luiz e da sua, pastor Abel, porque a automedicação você faz sozinho, o que vem da sua cabeça. Exato. Você quer acompanhar um exemplo de outro que deu certo, talvez deu certo em outro, mas que você não sabe se vai dar em você. Você falou, eu achei até que você fosse comentar sobre a experiência de corpo. Dentro do corpo tem um ministério que te orienta. Na sua enfermidade tem um médico e um farmacêutico que te orientam. E quem faz as coisas e se isola faz o quê? Carrega sobre si uma enfermidade, que é pecado. E o pecado gera o quê? A morte. Da mesma maneira, a medicação. Se você botar um negócio na sua cabeça, pode acontecer um revés muito pior do que você imagina, e não o benefício.
Dentro da palavra nós temos o jejum que não agrada a Deus. Então nós temos que entender que quando o jejum que não agrada a Deus é o que não está no projeto. O medicamento que não é indicado é aquele que não está indicado para a enfermidade e para a patologia que realmente é a causa do problema. Eu me lembrei de um texto, e eu acho que cabe aqui ao momento, porque nós estamos falando de enfermidades e de medicação, e o texto é o texto de Tiago, capítulo 5, verso 13, que ele diz assim, né? Está alguém entre vós aflito? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os pastores da igreja para que imponham as mãos e ore. Então, assim, resumindo o versículo, né? Você, meu irmão, que está enfermo e que precisa de uma medicação espiritual, você tem um pastor que o Senhor designou lá na sua igreja. É por isso que é o corpo que o pastor Inso está falando aqui. Nós estamos inseridos neste corpo e o ministério que está ali, que foi chamado pelo Senhor para cuidar deste rebanho, ele está ali para impor as mãos, para orar pela sua vida e cuidar da sua saúde espiritual, que tem sido uma bênção, né, pastor Luiz? Exatamente. Dentro desse ambiente aqui, cabe ressaltar, a palavra fala, um corpo bem ajustado, Então, há situações, talvez o pastor Inso possa me corrigir se eu estiver errado, que podem ser ajustadas sem a medicação. É um ajuste, talvez, que você precise fazer, que seja mesmo que fisiológico, mas que precisa ser feito para que você elimine a causa, né? Até a origem, a raiz do problema, porque todo problema tem uma raiz, tem uma origem. Então, partindo do princípio, por exemplo, uma dor de cabeça, né, que a pessoa tem. Então, o crente, quando tem problema, estou com uma dor de cabeça, pastor, ir lá em casa, é o filho, é o irmão. Ou seja, nós temos um recurso que nós podemos recorrer sem precisar do sacrifício, que é a madrugada, é o jejum, é o culto, é o louvor revelado, é a ação da palavra, é a leitura da palavra, é a ação do ministério quando couber, né, a imposição de mãos. Então, é sem importante, ultrapassar o limite. Sem ultrapassar o limite. E o limite é o Espírito Santo, assim como o limite na vida física é o especialista que vai conduzir ali com a medicação própria, né? Exatamente. Então, às vezes, esse ajuste, por exemplo, hoje, está muito no meio corporativo, qual eu vivo, nós usamos a expressão, é preciso fazer uma higiene mental. Às vezes nós armazenamos coisas e guardamos coisas que não nos fazem bem, literalmente. Adoece o corpo, adoece a mente por si só, já está doente. Então cabe fazer essa higiene pessoal, ter um momento para você organizar, pedir ao Senhor, Senhor, organiza minha mente, meu pensamento. Isso vai evitar doença, né, pastor Wilson? Essas enfermidades são chamadas, que eu entendo, psicossomáticas, né? Daquilo que você cria na sua cabeça, o corpo ele reage a isso. Quantas pessoas chegaram no meu balcão, lá na farmácia, cheias de urticária e de dermatites, com o rosto avermelhado e usando pomadinha, quando na verdade estavam passando um problema familiar, Stress. Precisando ser resolvido. Estavam um problema econômico, um problema com o filho. Então, quer dizer, quando você faz uma análise pessoal, mas isso é interessante nós entrarmos no corpo quando a enfermidade espiritual. Você precisa ir no corpo porque é ali que você encontra a vida. Você tem um pastor com unção para que ele possa te orientar naquilo que você deve fazer. O ministério é a mão do Senhor Jesus dentro da igreja. Nós não podemos esquecer disso. Da mesma maneira, os medicamentos, como ele falou, existem medicamentos, e eu estava ouvindo aí, é alopatia, ou seja, um exemplo bem claro, tem uma fogueira, você joga o quê? Água em cima. Você não atiça mais fogo. Se bem que a homeopatia tem um outro sentido, mas para que nós entendamos, quando uma pessoa vem a você murmurando, reclamando, você também não aumenta a murmuração dela. Não, é isso mesmo. Não, o que você diz? Minha irmã, começa a orar por ela, começa a se contrapor ao que ela fala de maneira espiritual e com sabedoria, porque os mais sábios são sábios, né? Não desfaça os marcos antigos, que não se termina como Roboão, né? Com o reino dividido. Você começa a conversar, é contraponto a contraponto revelado pelo Espírito, e quando você sai daí, a pessoa fala assim:
Foi muito bom conversar com o senhor. Já ouviu isso, Luiz? Muito. Você já ouviu isso, pastor Abel? Sim. Como foi bom conversar. Porque a palavra branda faz o quê? Acalma o furor. Maravilha, né? Isso É a palavra no Espírito, né? É usar esses recursos que o Senhor nos deu, é sempre fazer aquilo que o Senhor orienta e não fazer aquilo que nós achamos que é o certo. Aí nós entramos mais uma vez nesse assunto que é o corpo, onde nós temos toda a orientação do Senhor. Pastor Winston, nós vamos assistir um vídeo aqui de uma irmã nossa que é especialista em algum assunto relacionado àquilo que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da nossa irmã Fernanda, a Fernanda Rocha Anjos de Oliveira Souza. Nome grande aqui, né? A nossa irmã é lá da igreja em Mato Grosso e é muito bom ter a participação da nossa irmã aqui. Ela que é enfermeira, mestre em saúde coletiva, doutoranda em saúde coletiva, professora universitária e pesquisadora na área de doenças transmissíveis e em saúde mental. A nossa irmã tem um recado aqui a respeito deste assunto de medicação que nós estamos falando. Vamos assistir aqui o recado da nossa irmã. A paz do Senhor, pastor Abel, e a todos que estão participando do programa Mais Sábios. Me chamo Fernanda e é um grande prazer e uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos, mesmo que de forma remota. Faço parte da Igreja Cristã Maranata aqui em Arenápolis, Mato Grosso, e hoje nós iremos conversar sobre a polifarmácia na pessoa idosa. Mas o que seria essa polifarmácia? Bem, de acordo com a literatura, polifarmácia é considerado o consumo de 5 ou mais medicamentos ao mesmo tempo. Isso é muito comum de nós observarmos em pessoas idosas, que devido ao processo de envelhecimento, o nosso corpo ele vivencia diversas alterações fisiológicas que necessitam em muitos casos de talvez uma suplementação de minerais e vitaminas, mas principalmente de intervenções medicamentosas, o que ocasiona um alto consumo de medicamentos pelas pessoas idosas. E é muito importante nós termos um olhar específico de atenção para aquela pessoa que está ao nosso lado e que vivencia sim a polifarmácia. É muito comum nós vermos os nossos tios, os nossos avós tomando 5 ou mais medicamentos ao mesmo tempo e até mesmo várias vezes ao dia. Já que essa situação é muito comum, nós precisamos ter sim um olhar de cuidado em relação à polifarmácia na pessoa idosa. Um dos primeiros cuidados é a identificação correta desses medicamentos. É muito comum que, de acordo com o envelhecimento, muitos idosos perdem o que nós chamamos de acuidade visual ou a capacidade visual. Então é importante que todos os medicamentos eles sejam corretamente identificados, possuam uma fácil identificação dos nomes, da quantidade, do comprimido, o perfil que ele estará tomando, para que assim ele não venha confundir na hora de realizar ali a sua medicação. É importante nós lembrarmos que hoje nós temos alguns recursos, como por exemplo as fitas decorativas, canetas, post-its, marca-textos que podem ajudar a identificar qual horário que aquele idoso deverá tomar a medicação ou até mesmo qual é a dosagem, quantos comprimidos, e como que ele deverá tomar essa medicação. Outro cuidado muito importante que nós devemos nos atentar a isso é em relação às interações medicamentosas. O que seriam as interações medicamentosas? As interações são quando um ou mais fármacos eles interagem entre si, ocasionando um efeito que nós não queremos, um efeito que pode não ser benéfico para a nossa saúde. Dessa maneira, nós temos que nos atentar para algo em especial. Muitas das pessoas idosas costumam tomar chás e utilizar plantas medicinais como maneiras alternativas de tratamento e ainda assim continuam tomando seus medicamentos comprados na farmácia. É importante nós nos atentarmos a isso porque podem ocorrer casos de interações medicamentosas entre as plantas medicinais, os chás, os insumos, os xaropes e o medicamento farmacêutico que essa pessoa idosa ela está tomando, fazendo uso. Se a pessoa idosa que reside com você ou é um conhecido seu tem esse costume, então alerte ela sobre esse cuidado e peça que isso seja informado ao médico para que ele possa se atentar às devidas interações e fazer as orientações corretas.
E um outro cuidado, em especial, é em evitarmos a automedicação. Todos nós sabemos que quando sentimos dor de cabeça temos remédios especiais, ou dor muscular, todo mundo também tem um remédio que costuma tomar. Mas é muito importante que a automedicação, assim como para nós mais jovens, para a pessoa idosa também, é algo de muito risco, principalmente devido ao alto número de medicamentos, principalmente pelo risco maior de interações e principalmente pelo risco aí de intoxicação que a pessoa idosa ela pode vivenciar por se automedicar. Se a pessoa idosa que você conhece tem esse hábito da automedicação, converse com ela, oriente sobre a não realização dessa automedicação sem o consentimento médico ou sem acompanhamento hospitalar ambulatorial. É muito importante nós tomarmos esse cuidado para que assim nós venhamos evitar possíveis problemas futuros que a pessoa idosa ela possa vivenciar. Muito bom, Fernanda. Muito obrigado por participar do programa Mais Sábios. Um abraço a todos os nossos irmãos aí do Mato Grosso. Tem sido muito importante a participação dos irmãos e a sua participação, Fernanda, aqui no nosso programa dentro deste assunto que foi tão importante e enriquecedor. Não é mesmo, pastor Winston? Nossa irmã Fernanda trouxe algumas informações aí que são importantes dentro daquilo que a gente já estava falando aqui mesmo. Muito importante, pastor Abel, a irmã Fernanda, tudo bem? O que a gente viu foi assim, de maneira geral, na fala da irmã, muita coisa rica, um enriquecimento muito grande no entendimento do que é automedicação, na assistência do idoso. Muito importante. Ela falou de polifarmácia, né? Às vezes pode ser um outro termo, mas o que importa é que ela está falando. Quando toma mais de 5 medicamentos ao mesmo tempo e às vezes até mais de uma vez por dia, né? Poli, mais de um, muitos, né? E farmácia, a farmácia é a arte da cura e de produção de medicamentos. E realmente é muito interessante esse termo novo de polifarmácia, pelo menos para mim, porque a gente conhecia, por exemplo, dentro de hospitais, na formação sanitária que a gente ficava no Exército, era a dose unitária, que a gente cuidava dos aqueles que ficavam internados, ou se não, os idosos, nós tínhamos um tratamento no início do século XXI, nós ficamos 2 anos na Prefeitura de Domingos Martins cuidando de toda a área de medicamentos, então tinha muitos programas, saúde mental, programa de idosos, e a gente fazia também doses quase unitárias e acompanhamento através de agentes de saúde desses idosos. Achei muito interessante a colocação de polifarmácia porque é uma verdade. Os nossos idosos, quando chegam a um determinado momento, eles tomam muitos medicamentos e precisam de todo o acompanhamento. As técnicas que ela usa de fazer um mapa a respeito dos medicamentos, etiquetar cada um, isso deve ser seguido dinamicamente. São dicas importantes, né? Dicas importantíssimas. Porque às vezes pode ser usado um marca-texto, como ela usou, como ela falou ali, pode ser usado ali o post-it, né? Que é o coloridinho, né? O adesivozinho colorido. Muito bom. Uma caixinha de medicamentos, sim, talvez. Já que semanal, com todos os medicamentos já colocados. Isso é importante porque, às vezes, pode ser uma medicação até para uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo. Uma lista não vai deixar uma pessoa que tem Alzheimer sozinha tomar medicação, né? Então tem que ter ali um acompanhamento de um familiar também que saiba os remédios que o idoso toma, os horários que tem que tomar esse remédio, né? E eu tenho meu compromisso, eu sou um familiar, tenho meu compromisso, tem que sair, então vou dar o remédio antes do horário. Não é assim, né? Então tem que ter responsabilidade, né, naquilo que faz. E se é um cuidado com o idoso, a responsabilidade aumenta, né? E na vida espiritual também, né, o pastor Luiz, nós vimos aí a nossa irmã Fernanda trazendo um assunto tão importante. Como nós já estamos falando da vida espiritual também, é a mesma coisa, né? Ela falou aqui daquilo que é, quando ela traz esse assunto de organização, né? Organizar de alguma forma, né? O método que ela usa ali, que ela ensina, que ela pratica e que ela aqui está nos orientando, que é muito bom. Mas na vida espiritual também tem que ser tudo muito bem organizado, muito bem feito, né? Não é de qualquer maneira. Não é isso? Exatamente. Muito boa a fala da Fernanda, com muita propriedade, agregou muito. E nós temos como último ensino nosso aí, inclusive esse último seminário que tivemos de acessibilidade, fala exatamente dessa atenção ao idoso também, que é muito importante. Então, esses casezinhos que existem, funcionam. Há hoje muitos aplicativos que ajudam, que também facilita. Agora, o campo espiritual é a mesma coisa. Não podemos pegar, né? Nós temos hoje
um corpo, e como dissemos, um corpo bem ajustado, bem orientado, né? A parte funcional desse corpo, Jesus é o cabeça, tudo funciona muito perfeito se nós mantivermos a comunhão com Ele. Esse equilíbrio é fundamental. Todo equilíbrio para que o irmão sustente a sua comunhão com Deus, independente da idade, né? Isso é que vai contar e o resultado final vai ser uma harmonia plena na vida do idoso, do jovem, enfim, da nossa caminhada na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos caminhando aqui no nosso final do programa e temos agora um quadro que é um quadro muito esperado por todos aqui que enviam seus vídeos e onde nós temos aqui os recados. Não é a hora do recado, a hora que os nossos irmãos mandam aqui os seus recados para os idosos ou os próprios idosos mandando aqui os seus recados e queremos desde já aproveitar para convidar a todos os nossos irmãos que nos acompanham que possam participar de fato deste programa, enviando também os seus vídeos, mas também aqueles que assistem pelo YouTube, por exemplo, podem agora mesmo já curtir aqui o programa, clica no joinha, né, dá o like. Também faça o seu comentário, achou o assunto importante, interessante, gostou do tema? Deixa ali o seu comentário, é muito importante para nós e compartilha com seus familiares e amigos. Curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Isso traz visibilidade e relevância para o canal oficial da Igreja Cristã Maranata e para o nosso programa. E como falamos aqui, chegou a hora do recado. Vamos assistir os recados dos nossos irmãos. Eu sou o Benjamin e eu participo da Igreja do Alto do Ginásio. E eu gosto muito porque minha avó dá aula, minha mãe, meu pai também prega. É muito legal. Imagine só sua família formada nessa igreja. Eu sou o Samuel e eu gosto muito. Já minha mãe na igreja, meu pai na igreja, minha avó na igreja e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, somos aqui reunidos, somos da Ilha do Sol, do Ministério do Pastor Abel. Nós estamos aqui representando a classe dos mais sábios, né? Ali, é isso. Estamos aqui para ajudar uns aos outros e vivenciarmos a bênção do Senhor. A paz, Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Edilene, sou aqui da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Faço parte da Igreja do Presente Médici, do Ministério do Pastor Grécio. E hoje, eu estou aqui para homenagear os irmãos idosos da minha igreja. E dentre eles, eu quero homenagear a irmã Raimunda, como nós a conhecemos carinhosamente por Irmã Santinha. E é uma serva, um testemunho para todas nós, uma serva de oração, uma serva que eu tive o privilégio de conhecer quando eu ainda era criança. E ela segue, conosco nessa batalha e é uma irmã que muito tem nos ensinado. Um abraço, irmã Raimunda, que Deus continue lhe abençoando. A paz do Senhor. Glória a Jesus, que bênção! Os nossos irmãos mandando seus recados e tem sido tão bom assistir esses vídeos, participar aquilo que tem sido a experiência dos nossos irmãos junto conosco nesta obra gloriosa. E chegamos ao final do nosso programa e queremos agradecer aqui os nossos convidados, Pastor Winston, muito obrigado por ter participado conosco mais uma vez aqui do programa Mais Sábios. Muito bem, Pastor Abel, Pastor Luiz Carlos Nunes, irmãos que estão conosco. É muito bom participar desse programa, vir aqui sempre enriquece a nossa alma. Mas um recado para você. O objetivo disso tudo é ter saúde e viver bem. Ter saúde física é um processo também de acompanhamento de tudo aquilo que você vai ingerir ou toda atitude que você vai tomar. Vida espiritual, da mesma maneira. Você quer ter saúde espiritual. Então siga, fique no corpo, ouça o Senhor, converse com o Senhor, se integre ao corpo que você faz parte. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha de graça e do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor Luiz Carlos Nunes, primeira vez que participa conosco aqui do programa Mais Sábios. Seja muito bem-vindo. Amém, Pastor Abel. Uma alegria poder participar. Pastor Winston. E deixar aqui uma pequena consideração
no sentido de que os nossos irmãos façam a terapia da oração. Separe um momento, ore mais, busque a Deus, leia a Bíblia, faça esse exercício que é muito importante para a sua saúde espiritual. E comunhão no corpo, comunhão uns com os outros, porque a bênção do Senhor é que importa. Ela é que enriquece e a palavra diz, não acrescenta dores. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom ter a sua participação conosco e até breve.